A paz do Senhor, amados. Quão maravilhoso é os pés daqueles que anunciam boas novas, diz o profeta Isaías. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 3, está a palavra do dia. Porque no 8º ano do seu reinado, de Josias, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Nós vemos a chamada de Deus para Josias. Ele ainda tinha 8 anos quando ele começou a reinar sobre Judá, diz as Escrituras. Uma chamada linda na vida de um moço, chamada de Deus. Mas o tema dessa mensagem é o avivamento do jovem rei Josias. Um dos maiores avivamentos jamais experimentados por Israel nos tempos antigos. Um dos mais poderosos avivamentos. Um dos mais vivos avivamentos. Um dos mais extraordinários avivamentos que Deus deu à nação de Israel, ao povo de Israel. E esse avivamento foi dirigido por um jovem rei, que Deus chamou aos 8 anos de idade. Alabachuri Cabaceia. Aleluia. Ele veio ocupar o trono com 8 anos. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? 8 anos. Morreu na batalha aos 39 anos. Ainda jovem. Mas a história desses versículos que nós lemos diz que com 16 anos de idade, Josias começou a sua vida espiritual mais intensa, mais profunda, mais viva. E aos 20 anos já estava fazendo uma purificação geral em todo o seu domínio. Então você jovem, que tem 15, 16, 14, 17 anos, 20, 19, e acha que Deus não te leva tão a sério, você está enganado. Deus já te leva muito a sério e pode te usar para mudar a história de uma nação, de uma cidade, de um estado, de um mundo. Então, aos 16 anos, ele aprofundou na sua comunhão com Deus. E aos 20 anos ele já estava fazendo uma purificação geral no seu reinado, no seu domínio. Porque quando ele assumiu a nação, quando ele assumiu o seu povo de Judá, ela estava mergulhada em ídolos, estava mergulhada em apostasia generalizada, abandono de fé e doutrina. O templo estava em ruínas, abandonado. Ninguém mais lia a lei do Senhor, estava abandonado. O povo de Judá tinha virado as costas para Deus. E em consequência, estava à beira do abismo, de uma catástrofe total. Porque Deus ia punir a nação com punições severas, cruéis e terríveis. É assim Deus. Ele disse lá em 2 Crônicas, para Asa, no capítulo 15, ele diz, diga ao povo, enquanto eles estiverem comigo, eu estarei com eles. Mas se eles me deixarem, eu também vos deixarei. Se eles virarem as costas para mim, eu também vou virar as costas para eles. Se eles me provocarem a ira, eles sentirão minha ira. Assim é todo aquele que abandona Deus, aquele que desvia, aquele que volta para o pecado,
aquele que volta para as misérias, aquele que rejeita o sacrifício uma vez aceito. Agora, todos que abandonaram o Senhor estão na prática do pecado. Se não consertarem logo, se não arrependerem logo dos seus pecados, das suas iniquidades, práticas iníquas, das suas idolatrias, a ira destrutiva de Deus os achará. Isso é muito sério. Então, esse jovem, a Bíblia aqui, o versículo que nós lemos, diz que começou a buscar o Deus de seu pai Davi. Aleluia! Todos que buscam o Deus vivo que fez o céu e a terra, o achará. Todos que buscar esse Deus, ele se deixará ser achado pelos que o buscam. A Bíblia diz que todos que olhar para o Senhor e arrepender serão salvos. Todos que o buscar de todo o coração vai achá-lo. Jeremias 29, versículo 13. Então ele buscou Deus de seu pai. No 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de esculturas e de fundição. Queridos, o primeiro passo para um avivamento genuíno, poderoso, verdadeiro, que traz cura de paralíticos, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, as multidões em massa se rendendo a Jesus e o aceitando como Salvador, batismo com o Espírito Santo, não esporadicamente, mas toda hora, todo momento, é só um avivamento poderoso. E para receber este avivamento, o primeiro passo é buscar a Deus, buscar profundamente a Deus. Mas não é buscar de qualquer jeito, é buscar em contrição, é buscar a Deus em quebrantamento, é buscar a Deus em lágrimas, é buscar a Deus arrependido das misérias da carne e dos pecados, é buscar a Deus com a vida no altar. O altar não pode estar trincado, nem rachado, nem bagunçado, nem desarrumado. O altar tem que estar no ponto de Deus mandar fogo. Ele buscou a Deus. Ele buscou um avivamento para o seu povo. Ele buscou uma intervenção divina. Comece hoje, comece agora. Se renda aos pés de Jesus e vai chorando, vai gemendo, vai clamando madrugadas afora, adentro. Vai buscando a Deus para que haja uma intervenção divina na sua igreja. Não adianta você ficar falando do pastor, ficar falando da igreja. Busque o Deus da igreja, para que haja uma intervenção de fogo de Deus, para que haja uma intervenção de quebrantamento, para que haja uma intervenção de glória, de manifestação da santidade, do desejo de buscar, de sentir, de receber batismo com o Espírito Santo, avivamento. Clame a Deus por uma intervenção divina. Ele buscou a Deus esse avivamento. Aleluia. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu aprendo com Josias, ele amava a casa do Senhor. Ele amava a casa de Deus. Queridos, só voltando atrás, no buscar a Deus, um grande avivamento. Primeiro, para recebermos um poderoso avivamento da presença de Deus, temos que limpar os bosques, temos que arrancar os ídolos, temos que purificar, aleluia, o lugar, o templo, a nação. O que eu aprendo, o Espírito Santo está ministrando ao meu coração para receber um grande avivamento poderoso, maciço, não um vento, não um movimento, mas um genuíno sopro do Espírito Santo constante. Temos que purificar o nosso coração das misérias da carne, das misérias desse mundo. Temos que purificar a mente. Temos que tirar os ídolos do nosso coração. Temos que limpar a casa, temos que purificar, fazer uma limpeza geral e deixar o lugar reservado só para o Espírito de Deus,
só para a glória de Deus reinar 24 horas. Alacamandé, Chicabalá. Que o Espírito Santo possa nos avivar. Avivamento não é construção de templos. Avivamento não é movimentos musicais, movimentos gospels, baladas gospel. Não. Avivamento não é cruzadas. Avivamento não é palavras de homens. Avivamento não é compras de terreno para construir igreja. Avivamentos não é programas de televisão, de rádio. Não. Avivamento não é movimentos dos homens. Avivamento não é glória dos homens. Avivamento é a presença do Espírito Santo viva e com 100% de liberdade para falar, agir e atuar no seio da igreja ou na vida de um servo de Deus. Avivamento é volta à simplicidade. Avivamento é voltar a buscar a Deus de todo o coração. Avivamento é a sarça ardendo no Horebe sem se apagar. Avivamento é o sacrifício sendo aceito pelo Pai Eterno. Avivamento é ganhar almas para Jesus. Avivamento é pregar cheio do Espírito Santo. Avivamento é ser tocado os lábios com brasas vivas arrancadas do altar de Deus. Eu aprendo que Josias, ele amava a casa de Deus. Ninguém jamais progrediu espiritualmente se não fez da casa do Senhor seu grande deleite, seu grande prazer, seu grande gozo na casa de Deus. Ninguém progrediu espiritualmente se não amar a igreja, se não amar a presença de Deus, se não amar a glória de Deus, se não amar a casa de Deus. O salmista, ele cantava no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O diabo luta de todas as formas para você não ir na igreja, para você não chegar na igreja, para você não conseguir chegar lá, dobrar o joelho, porque lá na igreja a glória de Deus nos renova, a palavra de Deus nos renova, os olhos de Deus estão continuamente naquele lugar. Aleluia! Tem que amar a casa de Deus. O ambiente do céu começa na casa de Deus. E Josias, ele amava a casa de Deus. Nós vemos nos dias de Josias que o templo do Senhor estava em ruínas, estava abandonado, estava em destruição, estava caindo os pedaços. Irmãos amados, aquele templo que foi construído por Salomão, aquele templo que foi erguido por Salomão, estava em ruínas, estava aos pedaços, estava quase abandonado totalmente, deixado ao abandono durante 57 anos do reinado de Manassés e Amon. 57 anos abandonado. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo sempre vai levantar alguém para restaurar a obra de Deus. O templo era símbolo do culto a Jeová. E esses reis permitiram que a idolatria tomasse conta do país. Por isso Deus virou as costas para eles. Ele amava a casa de Deus. Ele reparou a construção da casa de Deus. Ele organizou o templo da casa de Deus. Ele mandou fazer a purificação espiritual da nação e do templo, exterminando os ídolos, vestígios do paganismo, até os sacerdotes idólatras. Ele mandou fechar suas sepulturas e queimou até os ossos deles, de tanto que ele tinha ódio à idolatria. Ai, irmãos, ame a igreja, ame a casa de Deus, ame o Deus da casa, ame o Deus da igreja, e você vai ser movido por um grande avivamento. Outra coisa que eu aprendo com Josias, ele era devoto da palavra de Deus.
Ele amava a palavra de Deus. Halabachúria. Aconteceu nesse capítulo que durante as obras de reconstrução do templo, Ilquias, o sumo sacerdote, descobriu no meio dos entulhos o livro da lei de Moisés. E ele levou correndo às mãos de Josias. Josias se apegou àquele livro, começou a ler e descobriu pela leitura daquele livro da lei de Moisés que a nação de Judá estava em perigo, porque o juízo de Deus era iminente e ia destruir muita gente, porque o povo tinha abandonado a lei do Senhor, tinha abandonado o templo do Senhor, ele estava em ruínas, aos pedaços, tinha virado as costas. Então o que ele faz? Ele reúne todo o Judá, manda matar todos os idólatras, queima os bosques, arranca os ídolos dos montes, mata os sacerdotes de Baal e proclama santidade ao Senhor, e proclama temor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e conclama toda a nação de Judá a chorar, a humilhar na presença de Deus, arrependidos dos seus pecados. Foi um avivamento poderoso, foi uma restauração poderosa na nação inteira, através de um jovem de 16 a 20 anos de idade. Josias ainda convocou todo o povo numa reunião, numa assembleia geral em Jerusalém. Ali foi lido o livro de Moisés e em seguida ele se dirigiu a uma cerimônia que esse povo solenemente estabeleceu um pacto novo com Deus, voltando para Deus. Está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 3. Então, amado, a grande arma com que a juventude em nossas igrejas poderá enfrentar as forças do mal é com a palavra de Deus, a espada do Espírito. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Aleluia. E outra coisa que eu aprendo com Josias, ele servia a Deus de todo o coração. Irmãos, sirva a Deus de todo o coração. Sirva a Deus sem reservas. Você e eu não podemos servir a Deus e o mundo. Não podemos servir a Deus e o dinheiro. Porque Jesus disse que não tem como servir dois senhores. Ou se agrada um, entristece o outro, ou se agrada um, entristece o outro. Então, não podemos ficar em cima do muro. Temos que nos render 100% a Deus e amar de todo o coração esse Deus e o servi-lo. O espírito desse jovem é revelado em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro de Moisés. Alamachúria. E outra coisa, irmão, a influência de Josias foi sobre toda a nação e todos os povos que ouviam agora falar de Judá. Receba o Espírito Santo, seja avivado no poder da palavra e do Espírito Santo. Ame a Deus de fato, acima de tudo, e o sirva, e a sua influência vai ser em toda essa cidade, em todo o estado de Minas Gerais, em todo o Brasil e em todas as nações da terra. Assim acontece quando o Espírito Santo apodera de fato da vida de alguém. Avivamento na vida do rei Josias. Avivamento poderoso. Essa é a palavra do dia. Deus te abençoe. Busque a Deus um avivamento genuíno e verdadeiro. Que o Espírito Santo possa te avivar de verdade. Deus te abençoe. Abraço!